Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa 15ª live da Maratona da Ergonomia. E o tema de hoje é como implementar pausas eficazes. Tema muito solicitado, inclusive, e decidi trazer aqui para nossa maratona, porque é um tema muito importante mesmo. Como eu posso dizer? Porque ele envolve as nossas sugestões de melhoria, sugestões ergonômicas. Então, se a gente faz uma sugestão relacionada à pausa, que é algo sério, de uma maneira não tão eficaz ou não corretamente, isso pode ser muito prejudicial para aquela empresa ou para aquele trabalhador, né? Inclusive para a gente, porque o nosso trabalho é um trabalho, digamos assim, legal, né? Que responde legalmente. Então, muito importante mesmo. Gente, primeiro de tudo, o que são pausas, né? Para a gente introduzir esse assunto. Pausas são interrupções do trabalho, interrupções daquelas atividades desenvolvidas. Ou seja, se o trabalhador ele sai daquela atividade para fazer uma outra, não quer dizer que ele está em pausa daquela atividade. Ele está fazendo um rodízio de atividades. Então, pausa realmente é quando ele está inativo, tá? Ele não está executando atividades ou ele não está fazendo ações musculares, ações técnicas, ele está parado. A gente já vai entender que existem os tipos de pausas que acontecem dentro das atividades. Então, por isso que não é somente uma interrupção 100% das atividades. A gente já vai ver para entender melhor, mas basicamente são interrupções, tá? A gente também pode chamar de tempo de recuperação de fadiga, é uma nomenclatura que o Couto utiliza que a gente também pode utilizar, e não só pausa, né? Pode ser tempo de recuperação de fadiga, tá? Gente, basicamente, resumindo, né? Por que é importante as pausas? E não é à toa que elas estão na CLT, na NR17, na NR15, na NR36, nos anexos da NR, né? Então, realmente é importante, tem os seus porquês, né? Resumindo, é importante para dar oportunidade para o trabalhador alternar de postura, né? É importante para dar a oportunidade de ele caminhar caso ele fique sentado o dia todo. É a oportunidade para, caso ele faça uma atividade muito dinâmica, muito repetitiva, de ele dar um descanso, voltar ao normal, aquela frequência cardíaca que pode estar elevada, né? Que geralmente trabalhos muito dinâmicos e repetitivos podem causar isso. E essa pausa, ela também ajuda para a irrigação, né, sanguínea daqueles músculos executados na atividade. Então, essa pausa ela vai permitir com que leve nutrição para os tecidos que estão sendo solicitados, né? Porque causa um relaxamento e aí aquele sangue que está sendo levado para nutrir esses tecidos, ele consegue chegar e nutrir, né? Músculo, tendão, bainhas e tudo mais. Para o pessoal que não é da saúde, não precisa se preocupar se não entender algum desses termos, mas basicamente vai fazer a nutrição, né, desses tecidos. E também, obviamente, para aliviar a sobrecarga física ou mental, ou as duas, né, porque pode ter as duas envolvidas dependendo das atividades desenvolvidas por aqueles trabalhadores, certo? Então, basicamente, o que é pausa falamos, importância de pausa falamos também. Agora, eu queria entrar nas classificações das pausas, tá? Porque é muito importante. Não tem como você querer propor uma pausa, fazer uma gestão, fazer uma recomendação sem você entender todos os tipos de pausas existentes, as suas classificações e características, porque só dessa forma você vai conseguir chegar no ápice da nossa aula de hoje, que é como fazer pausas eficazes, como implementar pausas eficazes, tá? Vamos lá então. Primeira classificação que eu queria passar para vocês sobre tipo de pausas é a classificação temporal, tá? Nós temos as micropausas e nós temos as macropausas, certo? O que são as micropausas? Essa é uma classificação temporal. São pausas curtas. O nome já diz, né? Pausas curtas.
Então são pausas de alguns segundos ou de poucos minutos. Por que poucos minutos? Porque a partir de um determinado número de minutos vira uma macropausa e não mais uma micropausa. Não existe uma definição explícita sobre isso. A partir de tanto é macro, menos de tanto é micro. Mas o que a gente utiliza basicamente é que inferior a 5 minutos é uma micropausa. Mas isso é uma classificação informal que a gente usa, né, na ergonomia para essa classificação, tá? Então as micropausas, ali mais ou menos 5 minutos abaixo, o mais comum de se encontrar essas micropausas são entre ciclos. Então imagine que a gente tem uma linha de trabalho, né, onde tem movimentos repetitivos, onde o trabalho é repetitivo e a gente tem ali um ciclo de trabalho bem definido. Um exemplo clássico para a gente utilizar de ciclo de trabalho é o filme, né, do Chaplin, Tempos Modernos, onde um ciclo ali de trabalho dele é apertar um parafuso. Então, para a gente nivelar o nosso conhecimento aqui, um ciclo de trabalho bem definido. Então, se o Charles, né, ele tivesse um tempo de ciclo maior, onde que aquelas peças passassem mais devagar na linha, onde que ele apertasse aquele parafuso e ele precisasse aguardar por alguns segundos para daí a próxima peça passar e ele apertar de novo, seria uma micropausa interciclos, tá? Porque entre um ciclo e outro de trabalho teriam poucos segundos entre ele aguardar uma peça e outra. Por isso que quando lá no começo da aula eu falei que a pausa é uma interrupção das atividades, ela pode ser uma interrupção sim, onde que ele sai e fica sem fazer nenhuma atividade, mas também pode ser uma interrupção de movimentos, né, de ações técnicas, porque o exemplo é quando tem uma micropausa entre ciclos de trabalho, onde não encerrou a atividade, ele continua executando a atividade, só que ele fez uma micropausa entre um ciclo e outro para aguardar essa peça que está chegando, tá? Então, é importante a gente ter essas definições. Galera, feito isso, entendendo o conceito de micropausa, aí temos as macropausas, né? Que são pausas maiores, pelo menos ali 6 minutos de duração, né? Para ser uma macropausa. E geralmente, uma vez que a micropausa ela acontece entre ciclos de trabalho, entre uma atividade e outra, a macropausa ela acontece na interrupção mesmo daquelas atividades. Então não tem como fazer uma macropausa ao mesmo tempo que está executando uma atividade. Ela é uma interrupção mesmo. Ela pode ser dentro ali do ambiente laboral, como pode ser no ambiente externo, no ambiente de repouso, no ambiente de relaxamento da empresa, mas ela tem uma duração maior e é de inatividades laborais mesmo. Então não acontece nenhuma atividade laboral ali naquela pausa, tá? Para ser uma macropausa, que aí geralmente são as pausas de descanso mesmo, de recuperação mesmo, né? Propriamente ditas. Agora a gente vai para a classificação das pausas quanto à tomada de decisões. Então a gente viu a classificação das pausas de uma forma temporal. Agora a gente vai ver a classificação das pausas sobre a tomada de decisões. Temos basicamente duas classificações. A pausa prescrita, né, que ela é pré-determinada, ou seja, tal horário todos os dias você vai pausar e é mandatório, etc. Um horário fixo ali, pré-determinado. Então essas são as pausas prescritas. E nós temos também as pausas espontâneas, ou seja, pausas onde o trabalhador ele simplesmente vão sair, né? O trabalhador vai sair do trabalho a hora que ele quiser, a hora que ele sentir necessidade, a hora que a fadiga dele chegar, porque a gente sabe que cada pessoa tem um limiar diferente de fadiga e de cansaço. Tem pessoas que precisam pausar com mais frequência. Tem pessoas que aguentam, tanto em questão de fadiga mental como fadiga física, mais tempo. Então a pausa espontânea, ela funciona muito bem também, porque cada trabalhador vai sair para fazer a sua pausa no momento que ele precisar.
porque ninguém é igual a ninguém, né? Então a gente precisa dar muita atenção e reconhecer essas pausas espontâneas também, porque elas são muito válidas, né? Cada vez que o trabalhador ele sai porque ele sentiu a necessidade, é a verdadeira adaptação das características psicofisiológicas do trabalhador, né? Por quê? Quando ele sentiu essa necessidade, o seu psicofisiológico, ele pegou e saiu. Então, existem situações que sim, tem que ser uma pausa prescrita, né? Por quê? Porque é uma linha de produção, é um ritmo elevado, ou é um trabalho intenso onde quando não tem horário fixo para sair, a pessoa acaba que o dia corre tão rapidamente que ela esqueceu de pausar, porque é muita atividade. Tem situações que a prescrita é o ideal, mas tem situações que a espontânea também é bacana. Então, eu sou super a favor da pausa espontânea, justamente para pessoa ela sair e descansar no horário que ela precisar, que é diferente do horário das outras pessoas, né? Agora a gente vai entender a classificação de pausas quanto à sua característica, tá? Quanto à sua característica. Nós temos pausas passivas e nós temos pausas ativas. Acho que o próprio nome já é autoexplicativo, né? As pausas passivas é quando o trabalhador, ele simplesmente descansa mesmo, relaxa, não faz nenhuma atividade laboral e nenhuma atividade extralaboral. É um descanso mesmo, né? Das atividades, das ações técnicas, dos movimentos e da carga mental também. E as pausas ativas são atividades extralaborais, né? Que são implementadas nesses períodos. Então, ginástica laboral, yoga na empresa, pilates na empresa, RPG na empresa, não deixam de ser pausas, sim, elas são pausas, porque está interrompendo o horário laboral, não está fazendo atividades laborais, mas está de forma ativa com o seu corpo, às vezes até com a mente, nesse período de pausa. Então, pausas ativas, tá? E ao decorrer da live, como o tema é como implementar pausas eficazes, a gente vai discutir, né, quando que é o ideal implementar uma pausa passiva e quando que é o ideal implementar uma pausa ativa, porque se a gente fizer recomendar pausa ativa em momentos que não era o ideal, em atividades que não era o ideal, e vice-versa, né, a passiva, quando seria mais bacana uma ativa, a gente não está fazendo uma implementação de pausa eficaz, né? Então a gente precisa ter essa atenção e a gente vai discorrer ao longo da live, ok? Gente, detalhe muito importante, isso faz um asterisco gigante assim, porque isso é uma falha que eu vejo que muitos profissionais cometem. Gente, nós precisamos anotar não seria a melhor palavra, mas nós precisamos dar atenção e fazer a anotação e discorrer sobre todas as pausas. Não é só a prescrita. Eu vejo profissionais ignorando pausas espontâneas, micropausas da sua análise, por exemplo. Não evidencia que aquela empresa ela fornece total autonomia para o trabalhador sair a hora que ele sente necessidade, não evidencia as micropausas existentes no ciclo, não evidencia as micropausas entre atividades e outras, só evidencia ou dá importância ou escreve lá na análise ergonômica as pausas prescritas. E muitas empresas não têm pausas prescritas, só tem espontâneas e que no meu humilde ponto de vista, as espontâneas são melhores, porque é cada um com o seu limiar ali de fadiga saindo para pausar, né? Então, assim, na tua análise, durante a sua entrevista, na sua análise organizacional, na sua análise de recuperação de trabalho, de comparação entre desequilíbrio entre trabalho e repouso, na sua análise de pausas, de recuperação de fadiga, tem que entrar todas. As prescritas e as espontâneas. Você tem que procurar saber se existe, entrevistar, anotar, escrever
discorrer sobre isso porque todas são válidas, gente. Todas são válidas. Mais pra frente a gente vai falar sobre a evidência dessas pausas, que é super importante, né? Pensando em processos, pensando em fiscalizações, pensando em auditorias. Mas um exemplo prático para você salvar isso na memória. Quando a gente vai fazer análise ergonômica, a gente conhece a tarefa prescrita, mas a gente não avalia a tarefa real. Não é isso que o ergonomista faz? É isso que o ergonomista faz. Então, por que durante a análise de pausas você vai só considerar a pausa prescrita e ignorar as pausas reais? A gente avalia, trabalha, analisa o real do trabalhador. Então, por que durante a pausa, durante a análise de pausa, você iria ignorar as pausas reais? Então, você precisa sim estudar, analisar, entrevistar o trabalhador sobre todas as pausas existentes, prescritas e não prescritas, espontâneas inclusive, a saidinha para o café, a saidinha para a água, a saidinha para o banheiro, para o cigarrinho, tudo isso tem que estar evidenciado, tem que estar computado, porque ele não está trabalhando, né? Então tem que ser computado. Gente, então assim, antes de você implementar, sugerir qualquer tipo de pausa, você precisa ver e saber estudar sobre as pausas que são obrigatórias, tá? Por quê? Pode chegar lá, você, bonitão, recomendar uma pausa para aquele trabalhador, não fazer um estudo prévio disso, para saber se tem algo legal, normativo, que já obrigue, e aí você, ergonomista, vai recomendar uma pausa de uma forma errada, de uma forma que não cumpra a nossa legislação. Então, por exemplo, a gente tem lá, na própria NR17, trabalhos, né, com alta demanda de repetitividade ou que tenha posturas estáticas, de pescoço, tudo mais, pausas de 10 minutos a cada 50 minutos, perdão, do uso de teclado, né? Aí você vai recomendar algo que foge disso. Você está indo contra a normativa que a gente tem, né? Então, eu vou passar pelas principais pausas que a gente tem, que são legais, que são obrigatórias. E aí, fora essas pausas obrigatórias, você tem ali um leque de estudos, de livros, de referências, caso seja necessária a recomendação de pausa, para você se basear, tá? Então, eu deixei aqui um arquivo para eu passar para vocês, eu vou ler, né, com vocês de uma forma bem dinâmica para não ser cansativo, sobre as pausas obrigatórias que a gente tem, tá? Porque, como eu falei, não tem como você recomendar a pausa sem você já ter conhecimento sobre as que são obrigatórias, para pelo menos você recomendar corretamente de acordo com o que a gente tem nas leis e nas normas, tá? Então, para começar, basicamente, lá no NR17, no item 17.6.3, a gente já tem nas atividades de sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores. A partir da ET, deve ser incluída pausas para descanso. Tem que ser incluída a pausa, ele não diz tempo, tá? Então, não... Ah, Débora, quanto tempo? Legalmente, normativamente, a gente não tem esse tempo. O que é mais comum de utilizar, e aí entenda mais comum como os profissionais costumam recomendar, é pausa de 10 minutos, que é um número fácil, um número que não interfere tanto na produtividade, é um tempo fácil de lembrar de retornar também. 10 minutos é o mais comum, tá? Além disso, a gente tem na NR17 também que nas atividades de entrada de dados, ou seja, digitação, precisa de uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, tá? Então, a gente também tem isso normativamente. Aí, já aconteceu comigo de não ter nenhum tipo de pausa, era um trabalho bem puxado de digitação, empresa de softwares. E aí, quando eu fui conversar com os gestores sobre a pausa, eles acharam muito. Eles acharam assim, não, 10 minutos a cada 50, eles não vão nem lembrar de pausar, na verdade. Quando isso acontece e que você olha para a atividade, que realmente
assim, não fazer de 10 minutos a cada 50 não vai ser nada tão grave. Você também pode utilizar como embasamento legal a CLT, porque na CLT está que, deixa eu até confirmar aqui para não falar besteira, na CLT, a cada 90 minutos dá uma pausa de 10 minutos, ou seja, na NR17 eles estão falando da mesma coisa em trabalhos de digitação. Na NR17 fala 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, 10 de pausa, 50 de trabalho. Ai, não é muito, não sei o que, não vamos dar conta da demanda, os funcionários não vão nem lembrar. Você pode ir para a CLT, está no artigo 72, porque também é embasamento legal, a cada 90 minutos de trabalho, 10 de pausa, tá? Obviamente, o ideal seria a cada 50, 10, só que até tem estudiosos que dizem que é muito isso, assim, não que seja muito ao ponto de vista ergonômico, é maravilhoso, mas que para você fazer essa pausa, né, num trabalho de 9 horas diários, 8 horas seriam 8 pausas ali, né? Então realmente é bastante coisa. O funcionário pode nem lembrar. Então é bacana a gente saber que tem essa segunda possibilidade. Artigo 72 da CLT, 90 minutos trabalhados, 10 minutos de pausa, tá? Ainda nessa pegada de NRs normativos, a gente tem muito importante, gente, anexo 2 da NR17, né? Também pausas legais que precisam ser feitas. O anexo 2 é de teleatendimento, né? Vocês já sabem. A pausa tem que ser fora do posto de trabalho e tem que ser dois períodos de 10 minutos contínuos. Então, teleatendimento, vocês sabem, o horário padrão de trabalho, a carga horária são 6 horas. Dentro dessas 6 horas, tem que ter pausa fora do posto de trabalho, ou seja, fora ali da cadeira da mesa do teleatendimento, e tem que ser 2 de 10 minutos contínuos, tá? Não pode fazer 4 pausas de 5 minutos, tem que ser 2 de 10. Por isso que sempre antes de você recomendar uma pausa, você tem que procurar saber se tem questões normativas que já determinem isso. Porque já pensou, você recomenda uma pausa e recomenda errado, que vai diferente das nossas normativas. Então, pode até ser uma pausa muito boa perante a literatura, só que a gente primeiramente sempre tem que cumprir com as questões legais, porque aquela empresa, ela responde por essas questões legais e normativas. Então, por isso que a gente tem que fazer o que manda. Pode até ser que se fosse melhor do outro formato, mas para não criar problemas, respeitamos o que temos de normativo e de lei, tá? E essa pausa do teleatendimento, ela tem que ser após os primeiros 60 minutos e antes dos últimos 60 minutos, que é a gestão de pausas inteligentes, que a gente já vai falar sobre, né? A gente precisa pensar no melhor horário, a gente já vai comentar sobre isso, tá? E aí tem um intervalo de almoço de 20 minutos. Olha só, importante, documentar, tá? E essa pausa do teleatendimento, ela tem que ser documentada, tá? E com registro impresso ou eletrônico. Gente, e para fechar, falta mais 2 referências. Nós temos NR36, óbvio, né, de frigoríficos, extremamente importante, que tem as pausas certinhas, né, que precisa fazer. Primeira coisa, os trabalhadores que exercem atividades em ambientes frios e que movimentam mercadorias durante o trabalho tem que ter, depois de 1h40 de trabalho, né, pausar 20 minutos. Então, assim, de novo, antes de recomendar pausa, presta atenção no que já tem de normativo e de lei, tá? Trabalho em câmara fria, trabalho em ambiente frio, NR36, empresas de abate em geral, né? Bovino e tudo mais. Tem movimentação de cargas, cada 1h40, pausa de 20 minutos. Aí ele traz um quadro bem interessante, né? De trabalhos até... Vou dar um exemplo só, depois vocês olham esse quadro lá no NR36. Se a jornada de trabalho for de até 8h48, tá? O tempo de pausa total tem que ser de 60 minutos. E aí ele tem que
fazer essa subdivisão, né, de pausa. Então, trabalha toda essa jornada. O total de tempo de pausa tem que ser 60 minutos. Como que eu organizo isso dentro da minha jornada de trabalho? Mínimo de pausa 10 minutos e máximo de pausa 20 minutos. Então, eu tenho a opção pausa de 10 minutos, pausas de 15 minutos e pausas de 20 minutos, tá? E aí você vai fazer a gestão de acordo com a empresa, com as atividades, com os trabalhadores, que a gente já vai falar sobre isso, tá? E também aqui é uma referência que pouquíssimas pessoas utilizam, as pessoas passa despercebido, as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não sabem, que tá lá na CLT, tá? Quando fala do trabalho em minas de subsolo. Obviamente não é em todo local que existe trabalho, né, em minas de subsolo, mas nestes trabalhos, a cada 3 horas consecutivas de trabalho, tem que ter uma pausa de 15 minutos. Mais uma vez, a importância de, antes de você recomendar qualquer pausa, ir nas nossas referências normativas e legais e procurar se já tem alguma coisa ali, né? Ah, não tem nada normativo legal? Aí sim você pode e deve buscar nas nossas inúmeras referências literárias, referências boas, que a gente tem várias, para saber qual seria a melhor recomendação de pausa para aquela situação que você está vendo a necessidade de implementação de pausa, tá? Gente, é isso, tá? Ah, inclusive, trabalhos em frigoríficos também, a pausa, além de estar na NR36, está na CLT no artigo 253 também. É importante saber que a importância disso, não basta ter uma NR própria de frigoríficos que fale disso, também está na NR36. E é a mesma recomendação, né? Cada 1h40, uma pausa de 20 minutos, né? E isso, o porquê dessa recomendação, por conta do ambiente frio, tá? É a principal razão de ter a recomendação dessas pausas em frigoríficos, e que é extremamente cobrado. Em auditorias, se não for feita essas pausas, pode esperar ali uma canetada, né? Gente, sabendo disso, então, olha tudo que a gente já viu: definição de pausa, classificação das pausas, por que é importante, e a gente deu um apanhado geral das obrigatórias. Tem mais algumas coisinhas ali que tem a obrigatoriedade de pausa. Depois, se vocês quiserem dar uma estudada profundamente, tá? Mas essas são as obrigatórias mais comuns que a gente vê e que a gente precisa agir, que é mais comum do nosso dia a dia, tá? Vamos lá, então, como implementar pausas eficazes? Precisava dessa introdução, porque senão vocês vão ficar viajando quando eu fosse falar sobre as pausas, né? Passo 1, sem dúvidas, é a definição do horário a ser implementada essas pausas, tá? Gente, extremamente importante. Gente, é muito importante. Parece algo bobo. Não, ai, que hora? Pode ser qualquer hora. Não, né? Primeira definição: não implemente pausa no primeiro horário de trabalho, tá? Por quê? Porque ele tá vindo teoricamente, né? Ele tá vindo descansado de casa, então não faz sentido colocar uma pausa ali. E aí eu vejo muitas empresas que fazem isso. Por quê? Porque é a pausa do cafezinho, né? Então, assim, obviamente deve ter a pausa do cafezinho, é excelente, mas coloca um pouquinho mais pra frente, pelo menos a partir da segunda hora de trabalho, porque senão não é uma pausa inteligente, tá? Então é muito importante, pula a primeira hora, então começa às 7, pausas a partir das 8, 9, né? Sempre que você puder dar um intervalo equilibrado, é o melhor cenário. Então, o que seria um horário equilibrado? Vamos supor que a jornada é das 8 ao meio-dia, aí tem o almoço, e aí volta a 1, e aí é até as 17 horas. Então, pausas equilibradas para ser inteligente. Vamos supor que tem 2 pausas. Entrou às 8, uma pausa equilibrada seria às 10, por quê? Ou 9h30, 9h45, porque meio-dia ele já sai para almoço, então tem um equilíbrio ali, né? Depois, volta uma hora, uma pausa inteligente equilibrada, lá 3 horas da tarde. Isso parece óbvio, mas mesmo sendo óbvio, eu vejo pausas inadequadas, em horários inadequados.
Eu vejo pausa no primeiro horário da manhã, porque é o horário do cafezinho, que todo mundo toma café. Poderia ser muito melhor aproveitada a partir do segundo horário. Eu vejo pausas para o cafezinho às 5 da tarde e às vezes o trabalho termina às 6, pausas às 4 horas e o trabalho termina às 5, né? Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, porque senão ele já vai pausar, já vai não estar produzindo. Então, que seja no melhor horário. Então, primeira hora do dia e a última hora do dia, não implementa a pausa. Na primeira hora ele está descansado, ele deveria estar pelo menos, e na última hora ele vai sair para descansar em casa, ou deveria fazer isso. Então a gente não coloca. E outra pausa que não é inteligente é na hora que antecede ao almoço. Então se sai meio-dia, não coloca pausa entre 11 e meio-dia, coloca antes. Porque ele já vai sair para o almoço para descansar e ter a pausa, então não faz sentido, tá? Então, na hora de definir o horário, com toda certeza absoluta, você precisa conversar com a gerência, conversar com o SESMIT, o Coergo, com os gestores, com os líderes de produção. Muito importante, gente. Se tem produção, conversa com os líderes. Não cometam erros de implementar pausa sem falar com os líderes. Por quê? Para você definir o melhor horário dessa pausa, você tem que entender toda a organização do trabalho para essa pausa não interferir negativamente nos processos produtivos dessa linha, dessa empresa ou desse setor. Então você tem que conversar com os envolvidos. Melhor ainda não, imprescindível, conversar com os trabalhadores e respeitar esses horários, né? Não fazer nesses horários antes do almoço, na primeira e na última hora, e verificar se já existem normativas legais. Então pode ter portaria, pode ter acordo com sindicatos, pode ter na CLT, pode ter em norma regulamentadora, tá? Então, verificar se já tem essas questões legais para você pegar de referência, para então definir o melhor horário, tá? Se você pular alguma dessas etapas, ou seja, ignorar a primeira, a última hora e a hora que antecede ao almoço, ignorar conversar com os gestores e com os líderes, ignorar ouvir os trabalhadores qual seria o melhor horário e ignorar essa pesquisa de saber se já tem normas, etc., que falem sobre isso legalmente, obrigatoriamente, você vai errar. E se você não errar, vai ser pura sorte, porque a gente precisa envolver todos esses pilares antes de definir o horário da pausa, perfeito? Segundo passo, definição do tempo dessa pausa. Vai ser uma micropausa? Sim, até 5 minutos? Vai ser uma macropausa a partir de 6 minutos? Definir o tempo. E para definir o tempo de pausa, também você tem que seguir esses 4 pilares anteriores. Verificar se já tem questões legais, normas, CLT, a norma de higiene ocupacional fala sobre, dependendo qual é o agente ali exposto, se é calor, se é vibração, fala sobre o tempo de pausa e tempo de exposição. NR15 fala sobre o tempo de exposição e de pausa relacionado a calor. Então, assim, você precisa verificar isso, conversar com os líderes, conversar com os gestores, ver se tem normas e conversar com os trabalhadores. E aí você vai definir essa questão do tempo, tá? Não tem como pular essas etapas para você recomendar um tempo realmente eficaz ali daquela pausa. E ouvir os trabalhadores, tá? Se você não ouve os trabalhadores e não conhece todo o sistema organizacional da empresa, tem grandes chances de você, por exemplo, implementar um tempo de pausa que às vezes é tão longe onde ele vai fazer a pausa. Ele tem que andar entre ida e volta dá 6 minutos e aí você recomendou 10 minutos de pausa, sobra 4 tempos de períodos úteis de pausa, digamos assim. Então, assim, tem que olhar para tudo isso, tá? Passo 3, definição do tipo de pausa, tá? Vai ser uma pausa ativa ou vai ser uma pausa passiva, tá? De maneira geral, gente, sempre você vai fazer esse estudo. Quando é trabalho monótono, quando é trabalho com uma carga mental excessiva,
às vezes é monótono corporalmente, mas mentalmente tem uma carga ali. Não é o mandatório, mas é muito bacana ter pausas ativas, tá? E lúdicas. Então, assim, tem um trabalho de exigência mental muito grande, faz uma pausa ativa lúdica, para ele conseguir limpar a mente, para ele conseguir sair dali por um momento. Porque se simplesmente ele sair daquele trabalho extremamente estressante, com uma alta carga mental e ficar sentado, às vezes ele vai continuar, ele tá ali de corpo presente, mas a mente dele continua lá em tudo que ele tem que fazer e contando os segundos para voltar lá para dar conta de terminar o que ele tem que fazer. Então, muito, muito importante, tá? Geralmente. Se for atividade repetitiva, com ciclo de trabalho, linha de produção, gente, pausa passiva. Trabalhador sentado, deitado, parado, repouso, relaxamento da musculatura utilizada. Outra situação também, se o trabalho for predominantemente sentado, uma pausa que permita com que ele levante, com que ele caminhe. Não adianta ele sair, ele trabalha no computador 8 horas por dia sentado na cadeira. Aí na pausa ele vai e senta no banco, ou ele senta num puff. Não, gente, permita essa alternância. Inclusive pode até deitar, é muito melhor do que continuar sentado durante a pausa. Então, pausas inteligentes. E o contrário também. Se é uma pausa, se é um trabalho que ele fica predominantemente em pé, em movimento, caminhando e etc., permita e incentive que na pausa ele sente, que ele deite, tá? Você deve sim permitir incentivar a alternância de posturas durante a pausa. E as pessoas confundem alternância de postura com pausa. As pessoas podem alterar a postura sem ser numa pausa, fazendo um rodízio, por exemplo, de uma atividade que trabalhava em pé para uma atividade que trabalha sentado. Então, tem que tomar esse cuidado, não é a mesma coisa. Existem alternâncias de postura que não envolvem pausas, mas você deve sim incentivar e permitir a alternância de posturas durante a pausa. Então, fazer essa troca para ser uma troca inteligente. Ainda relacionado ao direcionamento da pausa, vou dar um exemplo. A gente tem a referência de literatura da Daniela Colombini, que atividades repetitivas de membro superior, então ciclo de trabalho, repetitividade, o mínimo é 8 minutos de pausa, para dar o tempo da recuperação tecidual adequado, tá? Então, assim, a gente tem referências legais e tem referências literárias. Primeiro, a gente sempre olha se tem referências legais, normativas. Quando não tem, a gente vai para a literatura. Então, esse é um exemplo clássico que acho que todo mundo conhece. Tem repetitividade, membro superior, movimentos cíclicos, atividades cíclicas, 8 minutos é o mínimo ali, para dar o tempo fisiológico dessa recuperação tecidual. E aí, o passo 4 e último passo, e aí eu vou abrir as caixinhas de perguntas, é documentar as pausas e que seja de uma maneira fácil para o trabalhador. Porque se você complicar essa documentação, esse registro, ou ele vai fingir que esqueceu, ou realmente vai esquecer, ou às vezes tem gente que nem sai fazer a pausa porque é tão difícil, é tão complicado fazer esse registro que ele prefere ficar lá no posto de trabalho. Eu já vi isso acontecer em um cliente, tá? Então, assim, fazer de uma maneira simples, de fazer de uma maneira rápida, porque, gente, é importante documentar, todos nós sabemos disso, para auditorias, para fiscalizações, para força-tarefa, para processo trabalhista, para reclamatórias, tudo mais. Tem que documentar. É muito importante, principalmente essas obrigatórias. Essas obrigatórias que a gente passou, se não documentar, é como se não tivesse, infelizmente, porque como que você vai provar? Você vai ter que puxar as câmeras de um mês lá para mostrar, né, para os fiscalizadores que existe. Então, assim, tem que documentar. Só que procure ser uma documentação fácil, sabe? Que seja uma rúbrica, que seja uma assinatura fácil, que esteja em um local de fácil acesso. Se puder utilizar o ponto eletrônico, melhor ainda, é só fazer uma configuração de ajuste com o fornecedor daquele ponto, com o próprio sistema da empresa, sabe?
Mas a maior queixa que eu vejo nos locais que eu passo relacionado a isso e que envolve implementar uma pausa eficaz é você eliminar essas situações que envolvem essas queixas, é que o local da pausa é inacessível ou distante. E aí, às vezes, assim, tem colaborador que fala assim: nossa, eu canso até chegar lá na salinha do descanso. Eu já cansei até chegar lá, os mais sedentários. Ou o registro é muito complicado, tem que preencher uma planilha que tem um monte de aba, tem que preencher os minutos exatos, os segundos. São as reclamações que eu mais escuto. E isso impede com que você implemente uma pausa eficaz, porque isso pode desmotivar, pode fazer o funcionário vou deixar pra lá, ou finge que esquece, ou preenche errado. Isso é o mais comum também. É tão complicado fazer esse registro que ele preenche errado, e aí, pra corrigir isso, como é que a pessoa vai lembrar que no dia 17 de fevereiro ela preencheu errado e qual foi o minuto que você saiu e o minuto que você voltou? A pessoa não vai lembrar, não tem nem como, ninguém lembraria. Então, documente, mas facilite esse registro e corte tudo que dificulte. Então, que seja acessível e que seja de fácil preenchimento, porque senão, né, aquele trabalhador, ele às vezes vai até boicotar aquilo, não às vezes por questões de má fé, mas porque é chato, porque é difícil, tá? Gente, era isso que eu queria passar. Agora eu vou abrir as caixinhas de perguntas, a gente tem aí 10 minutos ainda, e eu vou responder as perguntas de vocês. Andréia: Débora, o almoço é considerada pausa pré-determinada? Mais ou menos. O almoço, ele é um intervalo de descanso, tá? E que envolve a alimentação. Então, assim, a definição do almoço é intervalo de descanso. Inclusive, está lá na CLT, né? Então, assim, se você precisa de definições legais sobre isso, tá tudo na CLT bonitinho. Inclusive, mais um presente para todo mundo que tiver aqui, que tiver no meu canal do Telegram, clica lá no meu perfil para entrar, eu vou mandar um documento legal que explica sobre esses intervalos de descanso ou intervalos de repouso, e é nessa definição que o almoço entra, tá? Então, o almoço não é uma pausa pré-determinada, ele é um intervalo. Intervalo, ele é maior que pausa perante as nomenclaturas legais da própria CLT. Tá bom? Um exemplo de pausa lúdica são com brincadeiras, atividades dinâmicas, tá? Se você, até um tempo atrás, compartilharam comigo e eu já acho que perdi esse documento, tinha mais de 1000 dinâmicas num PDF, mas deve ser algo fácil de encontrar no Google. São dinâmicas lúdicas, né, para você implementar dentro das empresas. Se você dá um Google, se você pesquisar no YouTube, você vai ter ali uma infinidade de dinâmicas lúdicas para fazer durante. Então, assim, para eu te dar um exemplo, eu teria que ter uns 20 minutos para falar, porque dinâmicas, né, elas demoram um tempo. Mas basicamente são dinâmicas engraçadas, divertidas, que realmente exigem que o trabalhador saia ali de onde ele está com a mente e foque naquela dinâmica para conseguir completar. E, de maneira geral, elas são engraçadas, divertidas e descontraídas. Tati: tem necessariamente que sair do local de trabalho? Posso fazer a pausa no próprio posto? Depende. Por exemplo, se você está falando de um call center, é obrigatório sair. Se você está falando de um frigorífico, é obrigatório sair porque tem que ser num ambiente não frio. Então depende. Existem outras situações que podem sim ser feitas no posto, porque não tem uma obrigatoriedade legal de que se saia, mas o recomendado mesmo, é sair do posto. Porque, gente, é inevitável. Eu tô aqui no meu escritório. Se eu simplesmente, vou fazer uma pausa aqui no meu posto, Débora, eu não consigo. Porque eu tô na frente do meu computador, na frente dos celulares, na frente de um monte de coisa para fazer, eu vou trabalhar, é mais forte que eu. Então às vezes eu tenho que trancar a sala para sair, não deixar nem ela meio aberta, porque
senão eu volto antes do tempo e trabalho. É involuntário. Então, recomendado mesmo, sai do posto de trabalho, porque a chance de não cumprir com essa pausa vai ser grande. Adriana, onde trabalho coloquei cadeiras próximas dos postos, porém dentro da fábrica. Tudo bem, tá? Não tem problema. Inclusive é até melhor. Por quê? Desde que o ambiente comporte, né? Porque ele vai poder otimizar mais essa pausa do que se ele tivesse que se deslocar, né, caminhando 3, 5 minutos. Então ele vai realmente poder otimizar mais essa pausa, porque o tempo de pausa vai ser maior. Quanto mais próximo o local da pausa, menos ele perde em deslocamento. Só que na questão de gestão das pausas inteligentes, quando você tem uma função, um trabalhador que ele fica o dia todo sentado, é bacana colocar um pouquinho mais distante esse ambiente de pausa para ele pelo menos ser obrigado a caminhar um pouco, porque é super importante a deambulação, né? Utilizar desses períodos para caminhar um pouco durante a pausa. Então, se é um pouquinho mais distante, vai obrigar ele a caminhar. Mas em situações, né, por exemplo, fábrica, né, eu sei que a maioria trabalha em pé, então super recomendado sim ser próximo ali do posto de trabalho para ele poder otimizar esse tempo e ter mais tempo para ficar sentado, porque aí é o inverso, né, ele precisa de mais tempo para ficar sentado. Tati, tem que parar o setor inteiro ou eu posso pausar separadamente cada colaborador? Pode sim pausar separadamente cada colaborador, tá? Sem problemas nenhum. Inclusive, em algumas empresas, em alguns setores, pode ser até melhor, porque você não vai parar a linha, né? Você não vai, enfim, parar tudo aquilo, mas você otimiza ali aquela pausa individual, onde que não interfere na produção da empresa, mas que todos os funcionários estão fazendo as suas devidas pausas, tá? Gente, vou ver se eu consigo responder uma última. Bru, é válida a alternância em pé sentado ocorrer somente em paradas de 10 a cada 50 minutos? Sim, é válido sim. É válida a alternância de pé para sentado ocorrer somente em paradas de 10 minutos a cada 50? Sim, é válido, tá? Sem problemas nenhum, inclusive excelente, porque é bem difícil a gente conseguir, né, implementar 10 minutos de pausa a cada 50 trabalhados. Então, se você conseguir, já é muito bom, tá? Já é muito bom. Gente, não vou mais conseguir, né? O nosso tempo tá acabando. Recadinhos, então, vai ter brindes lá no meu canal do Telegram. Entrem lá. E quem não se inscreveu ainda no workshop Ergo Empreendedor, que vai acontecer esse mês, o link também está no meu perfil. Então, se você quer abrir um negócio de ergonomia, empreender, não sabe quanto cobrar, não sabe fazer contrato, não sabe fazer uma proposta comercial para um cliente, esse workshop vai te ajudar. É o primeiro passo para você ter todas essas visões de empreendedorismo, tá? Espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente continua, né, na Maratona da Ergonomia, de segunda a sexta, lives sobre temas importantes às 17 horas aqui no meu perfil. É isso, gente. Obrigada por me acompanharem hoje e até segunda-feira. Um feliz Dia do Trabalhador para todos vocês, né? Hoje, 1º de maio, eu estou comemorando da melhor forma possível, porque eu realmente amo o que eu faço, então para mim não é nada penoso estar aqui com vocês em feriado. Inclusive, trabalhei normalmente hoje. Vou ainda trabalhar mais um pouquinho, mas hoje eu prometo que eu não vou tão longe, porque ontem eu fui até 1h30 da manhã. Mas hoje não. Hoje à noite eu vou tomar uma cervejinha merecida e sem exageros, obviamente. Mas é isso. Feliz feriado para todos. Parabéns por todos vocês, trabalhadores, que inclusive estavam aqui, né, estudando em pleno feriado. Obrigada pela companhia e até segunda-feira. Beijo, tchau, tchau!